Pessoal que nos acompanha, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Virando Jurista. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre a Lei 13.467 de 2017, a tão aguardada e discutida reforma trabalhista. Para conversar sobre esse assunto, a nossa convidada é a professora Ariane Joyce dos Santos. Ela que é advogada trabalhista há cerca de 15 anos, mestre em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, instrutora de treinamentos e desenvolvimento profissional e gerencial, além de professora universitária, a qual tem o privilégio de ser um de seus alunos e também professora de pós-graduação. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença da senhora, professora. Para nós é motivo de grande honra e alegria. Sou eu quem agradeço. Começando então a nossa entrevista, gostaria de começar perguntando, professora, os contratos, a regra dos contratos para a reforma trabalhista, já vai estar valendo? Como é que funciona essa transição? A partir de quando a reforma entra em vigor? A reforma trabalhista ela foi aprovada em 13 de julho de 2017 e publicada em 14 de julho. Nós temos um período que chamamos de vacatio legis, que é um período em que a norma aguarda para entrar em vigência. Esse período da lei da reforma trabalhista é de 120 dias. Então, a partir do dia 11 de novembro de 2017, a lei da reforma trabalhista já passa a ter vigência. É importante dizer, João, que os contratos de trabalho em vigência, eles já têm a incidência da nova lei. Então, a regra é a seguinte: para os atos praticados antes de 11 de novembro, nós aplicamos a lei antiga. E para os atos praticados após 11 de novembro, então já aplicamos a lei 13.467 de 2017, ainda que o contrato seja único e continue em vigência. Bem, muito obrigado pelas colocações, professor. Agora, com relação ao parcelamento de férias, houve alguma alteração? Como é que vai funcionar a questão das férias a partir da reforma trabalhista? Sim, a reforma trabalhista, ela veio, na verdade, regulamentar o que muitas vezes já acontecia na prática. Em alguns pontos, ela teve essa finalidade. Em relação às férias, aconteceu exatamente isso. Nós sabemos que na prática já existiam os parcelamentos das férias, ainda que a legislação não permitisse esse fracionamento. Então, como que era antes? As férias, elas não poderiam ser fracionadas. O empregado, ele tinha que tirar os 30 dias corridos. A legislação, ela possibilitava o parcelamento em 2 períodos em casos excepcionais. Acontecia que o empregador sempre parcelava essas férias em 2 vezes e os casos excepcionais, eles ficavam como o empregador bem entendesse. Como que ficou com a reforma trabalhista? Esse parcelamento, ele pode acontecer em até 3 períodos. Sendo que um deles tem que ser de no mínimo 14 dias e os outros 2 períodos também de no mínimo 5 dias corridos cada um. Muito obrigado pelas colocações. Agora, com relação ao regime de horas, o banco parcial, ou então o regime parcial, perdão, a jornada de trabalho, o que mudou, professora? No regime parcial, nós tivemos uma alteração significativa. Na verdade, ele nem era tão comentado e agora com a reforma ele passou a ser muito mais discutido. O regime de tempo parcial, ele acontecia da seguinte maneira: o empregado poderia trabalhar até 25 horas por semana. Ele tinha, com base nessa jornada, férias proporcionais à quantidade de horas laboradas semanalmente. Então, se ele trabalhasse, por exemplo, até 5 horas por semana, ele teria direito a 8 dias de férias anualmente, podendo chegar até 25 horas, como eu disse, e as férias, então, no máximo em 18 dias anualmente. Com a reforma trabalhista, foi alterada tanto a questão da quantidade de horas semanais de trabalho no regime de tempo parcial, assim como a quantidade de dias de férias. Ou seja, o empregado agora, ele pode trabalhar até 30 horas por semana sem a possibilidade de se realizar horas extras. Ou então, até 26 horas por semana, com a possibilidade de se realizar mais 6 horas extras semanais. Importante dizer que até
30 horas ou até 26 horas com a possibilidade de horas extras. Ou seja, se o empregador estabelecer uma jornada inferior a 26 horas, até 15 horas por semana, por exemplo, a partir da 16ª hora, já estaremos computando as horas extras, também no limite máximo de 6 horas. Em relação às férias, agora o artigo 130A, que era aquela questão das férias proporcionais, o artigo ele foi então revogado. Ou seja, o trabalhador no regime de tempo parcial, ele também tem direito a 30 dias de férias, assim como todo e outro qualquer empregado. Ele entrou na regra geral. Obviamente que essa quantidade de 30 dias, ela poderá ser reduzida de acordo com as faltas injustificadas do empregado, que também tem uma regrinha lá na CLT que isso também não foi alterado. Antes, o empregado não podia abonar essas férias em 1/3, ou seja, vender 1/3 das suas férias. E agora, com a reforma trabalhista, esse empregado em regime de tempo parcial, ele tem o direito de vender as suas férias em até 1/3 do período total. Pois bem, veja aí, você estudante, você trabalhador, a importância das colocações aqui feitas pela professora. Agora, outra questão também que tem se discutido muito é a questão do trabalho intermitente. O que vem a ser o trabalho intermitente? O que a reforma tem trazido a respeito? Legal. O trabalho intermitente, ele é novo no nosso ordenamento jurídico trabalhista, ou seja, não existia antes. A reforma trabalhista, ela tentou fazer com que os chamados bicos, aqueles trabalhos eventuais, fossem de certa forma formalizados. Ou seja, a reforma trabalhista está possibilitando que um empregado trabalhe eventualmente, porém com registro em carteira, ou seja, a carteira assinada. No trabalho intermitente, com a reforma, o empregado, então, ele ficará em casa aguardando o chamado do seu empregador, e o empregador ele tem que fazer essa convocação com 3 dias de antecedência. Então, se o empregador convocar o empregado na segunda-feira para trabalhar na quinta-feira, o empregado tem até 1 dia útil para poder dizer se vai ou se não vai realizar aquele trabalho. O que temos de importante com a reforma trabalhista é que, se o empregado silenciar, ou seja, se ele não responder nem que sim, nem que não, então estará aceita uma espécie de recusa. E isso pode ser um pouco confuso, porque ele é um empregado registrado subordinado. Mas a própria legislação diz que a recusa ou o silêncio, nesse caso, não faz com que não torna o empregado insubordinado. Ele tem esse direito de rejeitar o trabalho. Muito bem, mas o empregado, então, ele resolveu trabalhar. Se ele comparecer, ele vai trabalhar apenas as horas estipuladas pelo empregador, que sejam 5 horas num exemplo. Agora, se ele disser que vai e não comparecer, pela reforma trabalhista, ele paga uma multa de 50% do valor que ele teria direito se trabalhando estivesse. O que é muito importante dizer também, João, é que o empregador com a reforma trabalhista também pode pagar a mesma multa ao empregado caso ele chegue lá e não tenha o trabalho para ele realizar. Agora, tudo isso que eu estou dizendo pode ainda sofrer uma alteração com uma medida provisória que está prestes a ser aprovada, essa é a promessa, aprovada pelo governo. E se isso acontecer, pelo texto que já temos lido algumas coisas, pode ser que no trabalho intermitente ainda tenhamos algumas alterações, mesmo antes da vigência da nova lei. Muito bem. Continuando então a nossa entrevista, gostaria de perguntar para a professora Ariane se houve a legalização do trabalho remoto. Sim, houve a legalização, o trabalho remoto, também chamado de teletrabalho ou trabalho home office. Ele consiste no trabalho do empregado em sua própria residência e isso sempre existiu. Na verdade, a reforma trabalhista ela veio regulamentar essa questão. É importante frisar que o trabalho em casa pode ser exercido
tanto por uma pessoa em regime seletista quanto por um autônomo. E por que isso é importante? Porque a CLT ela regulamentou o trabalho em regime seletista, no regime do empregado com vínculo empregatício. Então, a partir de agora, de 11 de novembro, o empregador poderá, inclusive, mandar os seus empregados trabalharem em casa. Essa regulamentação ela veio importante principalmente para dizer que o empregador tem que realizar os reembolsos de tudo que o empregado tiver enquanto gastos na sua residência com o trabalho. Agora também muito tem se discutido com relação à negociação sindical e a contribuição sindical, aliás, e a negociação coletiva. O que mudou? O que a reforma traz de novidade quanto a isso? A reforma trouxe várias alterações em relação ao direito coletivo do trabalho. O que mais tem sido falado é em relação à contribuição sindical, que era obrigatória e agora passa a ser facultativa. Ou seja, não significa que a contribuição sindical ela acabou, ela continua, mas o empregado, para contribuir, tanto o empregado quanto o empregador, ele precisa de uma autorização, o empregador precisa de uma autorização para descontar esse valor da folha de pagamento do seu colaborador. Importante também falar um pouquinho sobre a atuação sindical. A atuação sindical ela não muda. O sindicato ele tem a representação da categoria profissional por força do artigo 8º da Constituição Federal. Ou seja, em relação às negociações coletivas, o sindicato ele continuará firmando acordos e convenções coletivas de trabalho. E tudo que ele estabelecer valerá para toda a categoria, independentemente do pagamento da contribuição sindical, que, como eu disse, passou a ser facultativa. É lógico que o sindicato também ele tem outras formas de financiamento, como, por exemplo, a contribuição assistencial ou a taxa para negociação. O sindicato ainda tem as mensalidades que ele pode cobrar de seus associados e temos ainda a contribuição confederativa, que também é cobrada dos associados do sindicato. Em relação as negociações coletivas, o sindicato ele passa a ter um papel ainda mais importante com a reforma, porque ele pode negociar acima da lei, ou seja, ele pode negociar questões acima da própria CLT. O artigo 611-A, ele trouxe várias matérias em que o sindicato pode negociar. E o 611-B diz aquelas que ele não pode negociar. As matérias que não podem ser negociadas, basicamente, dizem respeito àquilo que está na Constituição Federal como garantia mínima de direitos para os trabalhadores. Muito bem, gente. Agora, com relação ao período de deslocamento, aquele tempo que você leva da sua casa até o seu trabalho. Houve alguma mudança com relação a isso, professor? Houve sim. As horas de trajeto, também chamadas de horas in itinere, elas aconteciam de que forma com a legislação antiga, já chamando assim, né? O empregador, ele tinha que computar esse trajeto toda vez que o empregado se utilizasse de transporte fornecido pela empresa para chegar a esse local de trabalho de difícil acesso e não servido por transporte público regular. A súmula 6 do TST ainda previa uma possibilidade de pagamento dessas horas de trajeto toda vez que o horário do transporte coletivo fosse incompatível com o horário de chegada do empregado lá no seu local de trabalho. Isso tanto para a ida quanto para o retorno. Ou seja, se o empregado tivesse uma jornada normal de 8 horas e gastasse mais 2 horas para ir e 2 horas para voltar, preenchendo todos esses requisitos, o empregador era obrigado a pagar horas extras com base nas horas de trajeto. A reforma trabalhista, ela veio alterar o artigo 58 da CLT para dizer que, a partir de então,
O empregado que se utilize de qualquer meio de transporte não terá essas horas de trajeto computadas na sua jornada de trabalho, ou seja, nesse ponto houve uma supressão de direitos. O que muito a gente tem ouvido é que essa norma ela veio estimular para que os empregadores pudessem então passar a fornecer mais transportes para os seus trabalhadores, sem correr o risco de poder então pagar essas horas extras de trajeto. Então fica aí registrado a importância dessas informações que a professora tem colocado. E agora nós estamos indo para o fim da nossa entrevista, temos a pergunta do acadêmico, uma questão processual levantada pelo estudante Caio Nunes, ele é da Universidade do Vale do Paraíba, Univap, e ele pergunta o seguinte: com relação à gratuidade da justiça, houve alguma alteração? Houve sim. Em relação à gratuidade da justiça, antes o empregado ele tinha que comprovar não poder custear as despesas do processo, por ser pobre na acepção jurídica do termo. Ou seja, ele tinha que perceber até o dobro do mínimo legal. A reforma trabalhista veio dizer que agora esse pobre na acepção jurídica é aquele que recebe até 40% do valor do teto da Previdência. Porém, algumas questões ligadas a isso, como pagamento de honorários sucumbenciais ou honorários periciais, estão sendo objeto de uma ADIM ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, Ministério Público Federal, e ainda também teremos muitas outras questões a serem discutidas com base na gratuidade da justiça. Veja só, gente, fiquem então as informações aí com relação à reforma trabalhista. Tenho certeza que aqui tudo que foi colocado é de suma importância aí para o seu desenvolvimento profissional e também para você, trabalhador, ter ciência de tudo que está acontecendo. Mais uma vez, gostaria de agradecer imensamente a participação da senhora, professora e advogada Ariane Joyce dos Santos. Mais informações vocês têm aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e até a próxima!